Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São José. São Francisco de Sales. São Vicente de Paulo. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos, salve Maria. Vamos começar a nossa conferência, a continuação da nossa conferência sobre a vida de São Vicente de Paulo. Na conferência passada a gente tinha parado, basicamente no ponto em que São Vicente de Paulo vai se desligar da família Gondi, que era a família, enfim, que ele, na qual ele conviveu durante muito tempo, assistindo aos próprios familiares e também os súditos, vamos dizer assim, que viviam em torno da propriedade dessa família, inúmeras propriedades que tinham. E termina que a senhora de Gondi falece e o São Vicente de Paulo então se desliga, então eu contei toda essa história na vez passada, só para pegar o gancho, se desliga dessa família para ir realmente iniciar, vamos dizer assim, uma vida mais independente e vai justamente iniciar a congregação da missão. Para isso, ele vai, então, fazer uma mudança. Ele morava com os Gondi e agora ele vai morar nesse lugar, que era um antigo colégio, uma antiga escola que estava desabitada, enfim, não estava mais funcionando, e que os Gondi tinham passado para ele, para que ele desse início a uma congregação missionária, para pregar missões, pregar sermões, etc., enfim, administrar confissão, rezar missa, especialmente para as almas do campo, para aquelas almas mais abandonadas. E então, em torno de São Vicente de Paulo, quando tinha ele em torno de 50 anos de idade, 50 anos de idade, é que ele vai começar a fazer essas grandes coisas aqui pelas quais nós o conhecemos. Então, os missionários, da Congregação da Missão, a própria criação formal, oficial das Filhas da Caridade, e todos os outros trabalhos que nós veremos aqui. Então, como eu comentei na vez passada, são já assim, vamos dizer, já está tarde na vida dele, e mesmo assim ele ainda vai fazer coisas tremendas, como veremos aqui. E importante observar como Deus foi preparando, na verdade, São Vicente de Paulo para essa missão. Foi por meio de muito sofrimento. Então, São Vicente nasceu numa família simples, sofreu aí o cativeiro, como a gente já espero que tenha provado que era verdade, sofreu um cativeiro na mão dos muçulmanos, passou por um processo de estudos, esteve junto daqueles condenados, das galés reais, então ele conheceu bem de perto o sofrimento, então era uma pessoa muito bem talhada, que tinha sofrido na pele, até certo ponto, muitos dos males que ele decidiu, enfim, ajudar a curar essas pessoas. Então, Deus foi formando São Vicente assim de uma maneira admirável ao longo desse tempo inteiro. Então, aqui, com mais ou menos 50 anos, ele vai entrar nesse colégio, vai se instalar aqui nesse colégio, Bons Enfants, boas crianças, vamos dizer assim. Então ele vai entrar lá em 1625 e vai começar então a congregação da missão. É interessante observar que ele começa a congregação dele só com ele e mais um companheiro, então só tinha mais uma pessoa, que era esse padre Portai, que vai ser o grande discípulo, um grande companheiro até o fim da vida do padre Portai. Era uma coisa que poderia nos talvez impressionar, só um padre, ou seja, dois padres, São Vicente e esse padre aí juntos, não tinha mais ninguém, talvez nós desanimássemos, se fosse o nosso empreendimento humano,
mas isso aqui era tudo uma grande alegria para São Vicente, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Então, as missões, nas primeiras missões que eles pregavam, quando só tinha 2 pessoas e eles pediam a ajuda de um terceiro, então eram basicamente 3 que iam pregar essas missões, não tinha mais ninguém para ajudá-los, então eles simplesmente saíam, né, lá do edifício, né, desse antigo colégio, né, que virou a sede lá deles, saíam, não tinha ninguém assim, com que deixar a chave para cuidar da casa, né, então deixavam a chave no vizinho, né, e iam para o campo, carregando, né, tudo o que eles precisavam num saquinho nas costas. E São Vicente vai dizer que eles tinham preferência, né, para parar e para, enfim, dormir, né, quando precisava, nas habitações, né, mais pobres, muitas vezes dormindo simplesmente sobre a palha, não tinha colchão nem nada disso. E ele vai dizer que ele só tinha um sermão, né, que ele fazia, só fazia um sermão. E era um sermão sobre o temor de Deus. Mas ele disse que a conduta deles, né, enfim, era bastante, uma intenção bastante pura, e Deus o abençoou muito, né? Ele vai dizer que, enfim, tinha muitas conversões, né, que as pessoas gostavam bastante, e que quando ele voltava, né, dessas missões para Paris, para se retirar na casa, em que ele queria tentar, né, ter um pouco de repouso, o grande pensamento que vinha na cabeça dele é: enquanto você está procurando um pouco de repouso, tem almas que estão precisando de você. Tem almas que estão abandonadas, né? Tem almas que estão sem se confessar, né? Ou crianças sem se batizar, né, por exemplo, sem receber os sacramentos, etc. E ele vai dizer que isso era um peso tremendo, né, porque ele pensava na responsabilidade que ele teria diante de Deus no dia do juízo dele, pelo bem que ele deixou de fazer. Mas, claro, né, ele não podia estar o tempo inteiro, né, pregando as missões. Ele vai dizer que nesses intervalos entre as missões, o que ele fazia, né, e ele indicava isso também para os outros padres que estavam com ele, era multiplicar as orações, né, ou seja, rezar por essas pessoas, para que, enfim, né, elas pudessem se converter, se salvar. E claro, né, também se preparar, né? Então, no intervalo, além de ele rezar, né, obviamente, pelas pessoas, ele se preparava. Então, tinha um estudo, né, que São Vicente recomendava sempre muito, né, para os missionários, né? Então, como eu falei logo no começo, na primeira conferência que eu dei sobre São Vicente, existe, né, toda uma impressão, né, uma aura de que São Vicente é um santo assim que não estudou, um pouco ignorante, né, no aspecto de teologia. Isso é bastante falso, né, bastante falso. A gente vai ver ainda, eu não sei, acho que não vai ser nessa conferência, talvez na outra, mas enfim, que essa aura assim de ignorância, né, de São Vicente é devido em grande parte aos ataques dos jansenistas. A gente vai ver logo em seguida. Mas, enfim, ele, no intervalo entre as missões, ele sempre, além de, na hora de se dedicar à oração, se dedicar ao estudo, né? Ele escrevia para os missionários dele. Por exemplo, quando ele estava fora, né, ele escreveu uma carta lá em 1628, perguntando como é que estava, se o pessoal estava se comportando bem, estava observando as regras. E ele falou: espero que esteja todo mundo trabalhando bastante bem, que todo mundo esteja assim lendo aí o livrinho lá de teologia, né? Ele vai dizer que esse livro aí é muito útil, faz um bem enorme, né? E que ele mesmo já, né, percebeu como conhecer, né, bem a teologia vai ajudar na conversão das pessoas. Então, ele vai contar algumas histórias de conversão, mas ele vai terminar dizendo que a mansidão, a humildade e a paciência, no trato também com as pessoas, são coisas ainda mais importantes, o que não quer dizer que se deve negligenciar o estudo. Bom, estávamos mais ou menos nessa situação, com alguns só companheiros nesse início, então tinha mais ou menos 6 anos
do início lá da Congregação da Missão. E aconteceu então um fato que foi muito importante para São Vicente, para a congregação dele. Tinha um padre, que é esse padre que está no slide, né, chamado Adrien Lebon, Lebon com N, né, não com M, o corretor que deve ter corrigido, mas enfim, Adrien Lebon. E quem que era esse padre? Esse padre, ele era o superior de uma comunidade, né, como várias que existiam na época, uma comunidade chamada Comunidade dos Cônegos Regulares de São Vítor. Essa comunidade estava estabelecida numa casa, né, que era chamada de São Lázaro. Só que essa comunidade existia, né, e estava nessa casa porque ela foi uma comunidade criada para cuidar dos leprosos. Um dia, inclusive, alguém tem que fazer um estudo que deve ser bem interessante sobre a lepra e o catolicismo, né, como a igreja cuidou, né, na verdade, dos leprosos. Né. Deve ter já algum estudo, mas enfim. Então, essa casa de São Lázaro, na verdade, era um leprosário, né. Só que, nessa época, já em 1630, não havia mais leprosos. A casa não tinha mais doentes, né? Para não dizer que não tinha nada, eles pegaram alguns doentes, mas que não tinham nada a ver com lepra, e colocaram lá numa cabana, cuidavam deles um pouco, mas era uma comunidade que tinha perdido assim, grande parte do seu sentido de ser, da razão da existência, e tinha caído numa grande... enfim, estava muito frouxo, né, ninguém fazia nada direito, e o superior, né, dessa comunidade, que é esse padre Adriano, ele ficou com bastante dor de consciência, né? Falou, sou superior de uma comunidade que ninguém faz nada direito, ninguém tem fervor, ninguém reza, ninguém quer saber de nada, né? A gente não está nem fazendo o nosso objetivo, que era cuidar dos leprosos, então assim, isso aqui não tem sentido, né? E aí esse padre fala com um amigo dele sobre a situação, dizendo que lá estava muito ruim, que era um lugar gigantesco, que não servia para nada, não precisava daquele lugar, etc. E esse padre falou, olha, eu conheço uma pessoa que talvez precise. Eu conheço uma pessoa que talvez precise de uma casa grande, né? E contou um pouco sobre São Vicente para o padre Adriano. Contou sobre São Vicente, o bem que São Vicente fazia, a questão das missões, etc. E aí o padre Adriano gostou muito do que ouviu e foi então falar com São Vicente. Né? Foi falar com São Vicente para conhecê-lo e ver se era o caso realmente de oferecer para ele a casa, né, de São Lázaro. Né? Então, que era um edifício grande. Né? Bom, eles foram se encontrar, né, foram encontrar lá com São Vicente, lá na escola lá do Bons Enfants. E, bom, obviamente, né, o padre Adriano ficou bastante impressionado, né, com o que viu, ofereceu a casa de São Lázaro para São Vicente. Né? E São Vicente ficou bastante impressionado, ficou meio mudo na hora, não sabia o que falar direito, mas recusou a proposta. Recusou a proposta e falou, nós somos padres pobres que vivemos na simplicidade e o nosso único objetivo é servir os pobres do campo. Agradeço muito, né, a sua boa vontade, etc., mas eu não vou aceitar a sua oferta. Essa humildade ainda, enfim, deixou o padre Adriano ainda mais, né, emocionado. E para tentar convencer São Vicente, ele falou, não, em vez de você falar não agora, espera alguns meses, né, espera uns 6 meses para me falar, pensa nesse tempo. Perfeito, São Vicente falou, tudo bem, vou ficar pensando durante 6 meses. Né. Os 6 meses passaram e o padre Adriano voltou lá para encontrar São Vicente, e São Vicente voltou a negar, né? Falou que não, que ele não precisava, que eram poucos padres ainda que ele tinha, e que essa casa pobre que eles tinham era suficiente para a pobreza e pequenez deles. Né? Pediu para o padre Adriano assim, não, deixe-nos na obscuridade e no silêncio. Né? Nessa hora, na hora que São Vicente estava falando isso, justamente toca a hora lá do almoço, né?
o padre Lebon pergunta, será que eu posso almoçar com vocês? E aí São Vicente permite. Ele fica ainda mais impressionado como é que era o funcionamento da casa e tudo. E, bom, o padre Lebon termina falando, né, assim, que para São Vicente, falou, olha, eu acho que você tinha que aceitar, porque você vai terminar, né, fazendo enfim, isso aqui pode ser um bem enorme, né, que você vai fazer para as almas, crescendo, tendo um lugar, etc. Às vezes depois você vai crescer depois e não vai conseguir o lugar, né? Mas ele vai dizer que São Vicente, né, ele era insensível às coisas exteriores. Então eu coloquei essa citação aqui, né, o padre Lebon vai dizer, né, gostaria de carregar nos ombros esse pai dos missionários e transportá-lo para Saint-Lazare. Seduzi-lo com a beleza e as vantagens do lugar, mas ele era insensível às coisas exteriores. E durante os 18 meses que durou o processo, ele não foi nenhuma vez ver a casa, né? Então, o padre Adrien Lebon vai dizer, eu voltei 20 vezes lá e ele não foi nenhuma vez ver a casa. Tanto ele era desapegado, né? São Vicente era desapegado com essas coisas. Né? Então, uma coisa bem bastante impressionante. Bom, um dia, né, o bom padre Lebon, né, perdeu a paciência e falou assim, não, já que você não consegue se decidir, fica sempre adiando, me diz alguém em quem você confia para que eu possa falar com essa pessoa, né, e essa pessoa enfim, decidir por você, né, dar uma ordem no final das contas, né, para aceitar ou não. E aí São Vicente indicou um padre, né, que era um doutor na Universidade de Paris, chamado Duval. Era um grande, né, sacerdote, muito famoso, né, eminente teólogo, admirado, né, louvado também, elogiado por São Francisco de Sales, consultado por Santa Joana de Chantal. Enfim, um homem extremamente capaz. Né? Então, o padre Lebon vai consultar esse padre Duval, e o padre Duval não hesita nem um minuto, né? Fala que São Vicente tem que aceitar. Então São Vicente também heroicamente aceita sem nem ver como é que é a casa. Né? Então porque o doutor Duval falou que era para aceitar, ele vai e aceita e nem vai ver como é que era. Né? Então a obediência aqui de uma criança. Né? Bom, então, ele só vai visitar a casa depois que todo o processo está realmente terminado. E quando ele viu que tinha essa, como eu comentei, né, essa cabana, né, que estava com esses doentes lá, bom, ele ficou bastante emocionado, né, e quis também pegar por causa disso. E só um pequeno detalhe, né, apesar de todo esse processo, depois que São Vicente aceita, ele fica sabendo que ele recebeu um processo, ele foi processado, né, porque tinha uma outra pessoa que estava dizendo que, na verdade, essa casa de São Lázaro era dele, né, dessa outra pessoa. Né. Então, teve um processo judicial. Quando São Vicente ouviu falar disso daí, né, que tinha um processo, que estava discutindo a propriedade, ele já quis abandonar imediatamente, mas o convenceram a não fazê-lo, de novo, né, pelo bem, né, que se faria, né, e ele com certeza pensou também nesses doentes que estavam lá. E, enfim, né, enquanto o processo estava acontecendo lá, né, o julgamento estava acontecendo no Palácio de Justiça, lá em Paris, ele estava lá na Sainte-Chapelle, que foi uma capela construída pelo rei São Luís, né, muito bonita, uns vitrais muito bonitos. Então ele na Sainte-Chapelle rezando para, enfim, que o caso, né, não tivesse sucesso, né, o processo não tivesse sucesso. E deu tudo certo para ele, graças a Deus, e a casa então ficou com São Vicente. E a partir de um determinado momento, justamente os padres, né, de São Vicente, da Congregação da Missão, serão conhecidos como os padres lazaristas, né, porque estavam justamente na casa chamada aqui de São Lázaro. Bom, nesse meio tempo,
foram acontecendo coisas bastante importantes, né? Que a gente está chamando aqui de o início da reforma do clero, que São Vicente de Paulo vai contribuir muito para isso. Porque, obviamente, um pensamento que veio na cabeça de São Vicente, não só na dele, né, mas veio na dele porque ele estava envolvido diretamente, não basta ele fazer as missões, né, despertar a fé e a virtude, né, nas populações lá do campo, se depois não vai ter um padre bom, um padre piedoso, um padre vigilante, para acompanhar essas pessoas. E por uma questão providencial, né, quando São Vicente foi se instalar lá na casa de São Lázaro, teve uma cláusula enfim, na permissão lá que o bispo deu, o arcebispo lá de Paris, tinha uma cláusula que dizia o seguinte, né, pode ocupar a congregação da missão, pode ocupar aqui essa nova casa aqui de São Lázaro, mas vai ser preciso, né, preciso que, entre outras coisas, né, entre outras condições, vocês aí recebam os ordenandos, né, ou seja, aqueles que vão receber o sacramento da ordem, que vocês recebam os ordenandos para que eles façam um retiro espiritual, né, durante 15 dias. Tá? Entre 10 e 15 dias. Então, uma cláusula que falava que os padres lá da congregação da missão tinham que acolher e aplicar, né, de certa maneira, os exercícios espirituais para aqueles que iam ser ordenados. Então, ninguém sabe, né, na verdade, como é que essa cláusula foi parar aí, né, se foi um desejo explícito de São Vicente ou de alguma outra pessoa, mas o fato é que foi uma pequena cláusula que teve um efeito na história da igreja bastante importante, né, teria um efeito realmente assim, como poucas cláusulas jurídicas tiveram na história da humanidade. Tá? Então, como eu disse, né, São Vicente, obviamente, já tinha percebido que não adiantaria, né, muito deixar a população, depois de uma missão, ao léu, sem um guia, sem um bom padre, mas ele também já tinha percebido, e são palavras dele, é praticamente impossível consertar aqueles eclesiásticos que estão endurecidos na desordem, porque um mau padre é quase impossível de se converter, é quase impossível converter. Então, era muito difícil, constatação de São Vicente, né, simplesmente pensar, não, os padres tiveram uma má formação, têm uma má vida, mas a gente vai conseguir consertá-los. É mais fácil, né, e mais eficiente, vamos dizer assim, a gente tentar ir na fonte, né, ou seja, na seiva, para que não sejam ordenados os padres ruins ou, enfim, para que tenham uma noção melhor do seu ministério. Ele falou sobre isso com um bispo dessa cidade de Beauvais, que também tinha esses mesmos pensamentos, né, e que realmente morria de medo de ordenar candidatos que não eram idôneos. Ainda era comum nessa época, né, tratar o sacerdócio como um ganha-pão, né, que se escolhia entre outros, né, era um emprego que dava ciência em geral, né, a pessoa podia estudar, podia ganhar bastante dinheiro, podia ter muita renda, né, então muitos entravam com essa visão. E enfim, o bispo de Beauvais, nessa cidade da França, também já tinha pensado um pouco sobre isso, e conversando com São Vicente, ele disse que então tinha decidido fazer uns exercícios espirituais para todos os candidatos que iriam ser ordenados, e chamou São Vicente para pregar esses exercícios. Então isso aqui em 1628. Tá? Bom, São Vicente foi então acompanhado, né, por 2 doutores, né, de teologia, e esses outros 2 padres, eles eram responsáveis por pregar
sermões, e São Vicente dava explicações especialmente sobre o Decálogo, né, sobre os 10 mandamentos. Mas ele era de tal maneira bom nisso, né, ele explicava com tanta, não só clareza, precisão, né, mas com força e unção e virtude, que praticamente, né, todos os que estavam no retiro, né, todos os retirantes lá, desejaram fazer uma confissão geral. E mesmo, o que é mais impressionante ainda, né, os próprios padres que foram com ele, né, os próprios padres que foram com ele, de novo, 2 doutores em teologia, que estavam lá para pregar o retiro, né, junto com São Vicente, ouvindo São Vicente, pelo menos um deles, né, que eu tenho a história aqui, quis fazer também uma confissão geral com São Vicente. Né, então, impressionante. Pois bem, se isso funcionou, né, assim, de uma maneira maravilhosa lá em Beauvais, por que será que não funcionaria em Paris? Né? Então, esse foi justamente o pensamento de São Vicente e do próprio arcebispo de Paris. Então, o arcebispo mandou, né, que realmente todos fizessem esses exercícios lá em São Lázaro. Obviamente, o grande atrativo desses exercícios era a própria pessoa de São Vicente de Paulo. Até ontem, né, vamos dizer assim, era quase que um desconhecido pelas pessoas em geral, mas a partir desse momento, né, começa a ficar bastante, né, conhecido, porque ele falava, né, e todo mundo via, né, a humildade, a delicadeza, a piedade, o amor a Deus, uma santa eloquência, né, que dava um grande entusiasmo para ele, na verdade era isso. Quando viam, né, ele rezando a missa de manhã, né, como viam assim a fé ardente que ele tinha, né, o recolhimento, a união com o Nosso Senhor. A própria missa que ele celebrava já valia um sermão, né, já valia um sermão para aqueles que iam ser ordenados. Além disso, né, que delicadeza, que mansidão, doçura que ele empregava para receber aqueles que se tornariam os padres, né, no futuro. Então, ele recomendava bastante que que os padres lá da casa, né, recebessem sempre bastante bem, né, as pessoas. Ele mesmo fazia questão, se ele estava livre, né, de receber as pessoas na porta, carregava a bagagem das pessoas, desamarrava o cadarço das pessoas, né? Então, assim, era uma coisa tudo que deixava todo mundo bastante impressionado. E quando ele falava, né, isso aqui são coisas retiradas, frases retiradas de conferências que ele fez, né, um pouco mais tarde, mas ele fazendo referência a esses exercícios aqui, né, espirituais para os ordenandos. Ele vai dizer o seguinte: se empregar, né, para fazer bons padres é fazer justamente o ofício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que durante a sua vida mortal procurou, né, fazer 12 bons padres, né, 12 bons bispos, que são os apóstolos, tendo querido, para isso, né, ficar alguns anos com ele, instruí-los, né, para formá-los nesse ministério divino. E ele falando com os padres dele, né, então nós fomos chamados por Deus, né, para trabalhar, para fazer essa obra-prima. Porque que obra é maior? Porque o que há de maior no mundo do que um padre? Os principados, né, os reinos, não são comparáveis a um padre. Os reis não podem mudar, né, o corpo, o pão no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, absolver os pecados. Essa é a nossa missão. Mas quem somos nós para isso? E ele fala, né, nós somos pobres, miseráveis, né, camponeses, na verdade. Né? Que proporção existe entre nós, miseráveis, e um trabalho tão santo, tão eminente, tão celestial? E, contudo, Deus confiou a nós essa grande graça. Essa grande graça que ajudará a
enfim, contribuirá para restabelecer, né, a dignidade do Estado eclesiástico. Deus não se dirigiu para isso nem aos doutores, nem a tantas comunidades religiosas plenas de ciência e de santidade. Mas ele se dirigiu a essa pobre, pequena e miserável companhia. Congregação, ele chamava de companhia também. A última e a mais indigna de todas. O que Deus viu em nós para um tão grande trabalho? As nossas grandes capacidades, nossos grandes feitos, nossas ações ilustres e brilhantes, nada. Né? Ele nos escolheu por sua pura vontade. E ele vai dizer para os padres, apesar, né, da indignidade da congregação, da missão para esse trabalho, ele vai dizer, né, conservemos essa graça que Deus nos deu. Pois Deus nos escolheu de preferência, né, a tantas outras pessoas que mereceriam muito mais do que nós. E se nós, né, por nossa culpa, deixarmos que Deus se retire de nós, que Ele retire a graça dele, isso aí vai ser uma catástrofe. E se a gente não fizer o nosso trabalho de forma bem feita, isso será a causa de um grande mal para a igreja. Né? Vai privar a igreja justamente de um grande bem. Será que não vou ser eu que vou ser causa desse grande mal? Pergunta São Vicente de Paulo. E ele falava assim, colocando a mão na cabeça, né, para falar que cada um coloque, né, a mão na sua própria consciência e se pergunte a si mesmo, né, será que não sou eu, né, essa pessoa que vai causar tanto mal para a igreja? Bom, felizmente nós temos a oração. Com ela nós podemos tudo. O mais pobre, o mais miserável, pode, ao rezar, dar à igreja um bom padre. Enfim, era essa um pouco, essas aqui um pouco as ideias, né, que estavam na cabeça de São Vicente quando ele estava trabalhando nesses exercícios espirituais para aqueles que iam ser ordenados. E como eu disse, né, ele recomendava aos padres, né, que dessem sempre aquelas marcas de respeito, de deferência, e que se eles se humilhassem diante daqueles que chegavam, né, para fazer os exercícios. Bom, em geral, tinham duas conferências, né, para os ordenandos, uma de manhã, em relação aos pontos mais necessários e práticos, né, do ministério eclesiástico, e à noite se falava sobre as virtudes exigidas para receber as santas ordens. E São Vicente de Paulo, em geral, dava essa última conferência, né, sobre as virtudes. Né? E ele exaltava, claro, então, a grande santidade, né, do sacerdócio, e como ele pintava, né, o mal que os maus padres causavam. Então, ele vai dizer, abre aspas, né, nós somos a causa dessa desolação que destrói, né, que, enfim, não que destrói, mas que penetra na igreja. Dessa deplorável diminuição que ela sofreu em tantos lugares, tendo sido praticamente arruinada na Ásia, na África, na Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Holanda e outras províncias unidas, uma grande parte da Alemanha, e mesmo quantos hereges na França. Ah, Senhor, fomos nós que provocamos a vossa cólera. Foram os nossos pecados que atraíram essas calamidades. São os clérigos, são aqueles que aspiram ao estado eclesiástico, os subdiáconos, os diáconos, os padres, nós que somos padres, que fomos causa dessa desolação na igreja. É claro que ele vai dizer, obviamente não são todos os padres, né, que são ruins, né? Ele vai dizer, aqui mesmo em Paris tem vários bons que eu conheço, vários padres santos, etc, etc. Claro que tem os leigos também péssimos. Mas, de fato, né, os maus padres, né, causaram um grande mal. Bom, era mais ou menos, né, nesse tom que ele falava nessas conferências,
Então não é de espantar que que todos, né, quisessem assistir, né, as conferências, participar desses retiros. Então começou a ficar realmente bastante grande, e aí quando eu vejo aqui eu lembro do padre Adrien Lebon, né, oferecendo São Lázaro lá para São Vicente, né, então, porque nesses exercícios aqui eram 500, 600 padres, né, por ano, acontecia 4 vezes no ano, mas então era bastante gente, né, que vinha, né, e aqui, por esses exercícios, antes da ordenação, passaram os grandes padres, né, a elite do clero na França. Então, a gente vai falar, mas esse padre aqui passou aqui, fez esse exercício, né, o padre Ollier. Vamos contar um pouco da história dele. Ele vai fundar uma congregação de padres em Saint-Sulpice, né, e só porque eu não consigo me segurar, mas só então adiantando um pouquinho, né, para a gente ter uma noção da importância, né, São Luís de Montfort estudou em Saint-Sulpice, né, então São Luís de Montfort foi formado vamos dizer assim, na escola, né, que o padre Ollier terminou fundando lá, né, o seminário que ele terminou fundando. A gente vai chegar nessa história. Mas, ou seja, São Vicente fez um bem, né, enorme, por exemplo, ajudando aqui o padre Ollier, que depois vai fazer um bem enorme fundando um seminário, que vai fazer um bem enorme, por exemplo, dando um santo como São Luís de Montfort, né. Tudo aquilo que São Luís de Montfort, né, fala no livro dele, que ele estudou, que ele consultou os livros, que ele leu tudo que se falava sobre Nossa Senhora, tal, ele leu lá, né, na biblioteca lá do seminário de Saint-Sulpice, né, do padre Ollier. Bom, então, o padre Ollier, um outro padre, chamado Armand de Rancé, que vai formar os trapistas, né, que são uma ordem reformada dos cistercienses, fez lá, enfim, outros aqui, Bossuet, né, famoso lá na França. Enfim, passaram, né, pelos exercícios lá de São Vicente de Paulo mais de 80 padres, né, ordenandos que depois se tornariam bispos, né, doutores sem número, em teologia, etc, etc. Bom, São Vicente de Paulo, né, falava sempre para esses padres, né, não é só a ciência, não é só a ciência que vocês vão usar para fazer o bem. Quantos a gente não vê, né, que são bacharéis em teologia, têm um mestrado, doutorado e tal, licenciados, doutores, etc. Filosofia, teologia. Eles se disputam, né, todos os dias sobre pontos ali de teologia, mas quando eles vêm aqui, né, ou seja, às vezes a pessoa não era nem padre, né, já tinha todos esses títulos, vai lá para ser ordenado, eles ficam impressionados, né, porque eles descobrem um outro lado, né, um outro lado que teria no sacerdócio, né, justamente a prática das virtudes. Então esses exercícios tiveram uma importância capital para o clero e para a reforma do clero na França, mas assim como as missões, né, sozinhas não eram suficientes, era preciso ter bons padres. Fazer os exercícios para ter os bons padres, para que a pessoa fosse ordenada, né, com uma noção mais clara da grandeza do sacerdócio, das virtudes necessárias, isso também não era suficiente. Obviamente, uma vez, né, aquele fogo tendo sido aceso, é preciso enfim, cuidar, né, para que a chama não se apague. São Vicente, ele é uma pessoa que tomava as decisões, assim, de forma, em geral, bastante lenta, né? Refletia muito, pensava. Um dia um padre, ninguém sabe quem é, mas ele fala que foi um jovem padre, né? Talvez o padre Ollier, né? Se especula que talvez foi o próprio padre Ollier, o procurou e disse: eu fiz aqui os exercícios, gostei muito, fui ordenado, mas precisava ter algo mais, precisava ter algo depois dos exercícios, para que a gente pudesse, né, manter essa chama acesa, a chama acesa da caridade e da virtude, né? Enfim, São Vicente disse que já tinha pensado, que concordava, e ele falou com um arcebispo lá de Paris,
que escreveu para o Papa e o Papa aprovou. Tá? E eles fundaram, começaram essa obra, vamos dizer assim, dessas conferências das terças-feiras, né? Das famosas conferências das terças-feiras. É por isso que até hoje, né, nos seminários, você tem em geral, uma conferência semanal, uma coisa que se iniciou com São Vicente, né, justamente para manter, né, uma espécie de fraternidade no sentido amplo, né, entre os padres, para que eles pudessem conversar, discutir problemas comuns e, enfim, né, para que no fundo eles pudessem ouvir São Vicente, que era isso que eles queriam, né. Então, todas as terças-feiras, isso se iniciou no dia 25 de junho de 1633. Tá? Vinha, né, praticamente de todos os quarteirões lá de Paris e assisti uma conferência muito simples, né, uma coisa muito simples. Não era um grande doutor que estava falando, apesar de que provavelmente ele era até doutor mesmo em teologia, mas não era sobre isso que ele falava, né? Falava coisas simples, né? Ele sempre muito com dom, né, de uma grande organização. Ele fez todo um regramento de como é que seriam essas conferências. Teria um prefeito, assistentes que receberiam os padres. Quando chegasse um novo lá, como é que ia ser, que eles iam fazer. A pessoa também não podia ficar faltando, tinha que ir lá, né? Enfim, se um deles não podia ir porque estava doente, se organizavam visitas para, né, falar com ele lá e ajudá-lo, mesmo, né, no funeral, né, dessas pessoas que morriam, desses padres. Então ele falava que todo mundo nessas conferências deveriam se entreolhar como realmente ligados, né, unidos por Nosso Senhor Jesus Cristo, né, por um vínculo de amor. Então, amar-se, né, mutuamente, né, visitar, consolar uns aos outros. E cada um deveria se ajudar, mesmo fora dali, obviamente, a se tornar, né, dignos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, geralmente acontecia terça-feira, às 14h. Então, começavam com o canto do Veni Creato, e aí tratavam de algum tema que era indicado lá pelo prefeito. E, por fim, né, quando se terminava de falar, tinha alguma discussão, e uma pessoa fazia um fecho, né, pegava tudo mais ou menos o que foi dito e tirava as conclusões. Esse era mais ou menos o papel, quase sempre, de São Vicente, né, fazer esse fecho geral em relação a todas as, enfim, ao que foi dito lá na conferência. Ele não tinha nenhuma pretensão de ser grande orador, né, mas falava bem, né, mas acima de tudo ele rezava muito, né, antes de falar, rezava bastante, né. Então ele não tinha ele não confiava, né, nas próprias luzes, mas confiava nas luzes também que Deus dava para ele. Como ele tinha um coração, né, abrasado de amor a Deus e amor aos homens, por amor a Deus, a palavra dele, que era uma coisa bastante simples, se tornava realmente ardente, né, e abrasava o coração de todo mundo. Acontecia que às vezes nessas conferências um bispo estava presente, queria conhecer, saber como é que era, né? E aí São Vicente não falava. Quando o bispo estava presente, São Vicente não falava, deixava só o bispo falar, mas o pessoal não gostava, né, porque aí São Vicente não falava, né, então o pessoal ficava bastante desapontado, né, quando chegava lá e tinha um bispo, eu sabia que ia ter um bispo, não vai ser tão bom, né. Então, várias pessoas conhecidas, famosas, no clero francês, né, falaram dessas conferências das terças-feiras, como foi importante. O padre Tronçon, que é um superior lá de Saint-Sulpice, né, o segundo superior, depois do padre Ollier, fala, olha, aquele lá era um homem todo repleto de Deus, né. E quando ele saía das conferências, né, ele dizia para os padres da congregação da missão, né, vocês são as pessoas mais felizes do mundo, porque vocês podem ouvir São Vicente todos os dias. Bom, aconteceu, né, que com essa questão dos exercícios, né, espirituais e com
essas conferências, né, das terças-feiras, uma multidão, né, se dirigindo para São Lázaro, começou todo mundo a falar de São Vicente. Esse ruído chegou nos ouvidos do Richelieu, que era o primeiro-ministro do rei na época, Luís XIII. Todo mundo falando desse Vicente, né, Padre Vicente, quis conhecer, chamou a São Vicente. Talvez ele, metade político, metade porque queria conhecer mesmo, enfim, uma questão de piedade, talvez, enfim. Quis entender o que ele estava falando, como é que eram essas conferências, né, quem que ia, e gostou bastante, falou para São Vicente continuar, então, bom, né? E, ao mesmo tempo, ele começou a pedir para São Vicente uma lista das pessoas que estavam indo lá e que São Vicente julgava que seriam mais adequadas, mais bem formadas para se tornarem bispos, né, para o Richelieu poder indicar lá para o Papa, enfim, para o rei, para o Papa, etc. Então, São Vicente começou a passar, né, alguns nomes para o cardeal Richelieu. E, enfim, só pediu, né, que fizesse isso, que não falasse para ninguém, né, porque justamente se soubessem que ele estava passando os nomes, as pessoas que às vezes nem tinham interesse de, não, vou começar a ir, né, para eu me tornar bispo depois. Então, vou fingir, né, uma piedade ali para que São Vicente me indique. Então, tentou deixar isso em algum segredo, né? Bom, então teve uma importância também grande aqui nessa questão da nomeação dos bispos, né? Mas vejamos aqui a sequência. São Vicente tem a ideia de cuidar das almas mais abandonadas, né? Então pregar missão para aquelas almas do campo, etc. Ótimo. Bom, isso acontece, só que ele vê que não é suficiente. Seria preciso de padres, né? Mas é muito difícil corrigir, né, um padre que já foi ordenado. Então vamos tratar de cuidar deles ali antes da ordenação. Então tem a ideia de fazerem os exercícios espirituais de 10, 15 dias. Ótimo, fazem os exercícios. Mas não é suficiente. É preciso, depois que são feitos os exercícios, depois que esses padres são ordenados, é preciso que eles continuem, né, unidos para entreter, né, aquele fogo da caridade. E então começam as conferências espirituais de terça-feira. Mas mesmo isso, obviamente, não era suficiente, né, porque fazer os exercícios faltando 15 dias para a ordenação, né, a pessoa levou uma vida inteira ruim, levou uma vida inteira com ideias tortas, né, não é simples, ela em 15 dias, agora eu mudei tudo, isso aqui eu não sabia dessas coisas, então deixa eu mudar, eu não estou mais interessado em dinheiro, em carreira, agora eu quero a santidade. É difícil, né? Então, todos esses trabalhos, né, de São Vicente tiveram aqui um excelente efeito, mas são insuficientes também, né? E aí entra aqui uma das grandes, né, entre todas, né, é difícil dizer a grande contribuição, mas todas realmente foram muito importantes, né, mas essa aqui realmente foi aquela contribuição fundamental para a igreja, né, justamente os seminários, né, seminários. Até quando eu li, né, a vida de São Vicente Paulo, eu fiquei lembrando do seminário, né, do IBP, né, que se chama São Vicente, né, e não é à toa, né, não é à toa. Porque a gente pode dizer que São Vicente foi o fundador dos seminários, né? Junto com o padre Ollier, né? Os dois meio que fundaram ao mesmo tempo, enfim. Esse tipo de disputa, né, não vai nos interessar o primeiro, o segundo, enfim. O fato é, moralmente, né, fundaram ao mesmo tempo. E, então, assim, de uma importância fundamental, né, para a história da igreja. Uma coisa
sublime, né? E se a gente pensa na vida, né, de São Vicente desde o começo, ele no campo, depois aqueles estudos dele lá em Toulouse, capturado, né, enfim, volta, começa a ser capelão lá da rainha lá em Paris, e encontra o padre e depois cardeal, né, Berulle, né? Todas essas coisas como Deus foi fazendo, né? Mas quando a gente via o começo da vida de São Vicente, não parece, né, que ele vai ser o reformador do clero da França, né? Não tinha nada, né? Mesmo, de novo, com 50 anos, né? Não tinha nada que indicasse esse caminho, né? Então, como Deus vai fazendo as coisas, vai construindo, né, de etapa em etapa. A gente vê a missão, os exercícios, as conferências, né, e aí os seminários, né? É muito interessante ver esse fio da graça, né? Como São Vicente foi sendo fiel às graças que Deus foi dando, como ele mesmo falou, né, sejamos fiéis, né? Deus nos chamou para isso, apesar da nossa indignidade, apesar da gente não valer nada, foi Deus que nos chamou, então a gente tem que fazer bem feito, né? E como isso foi levando, né, ele a outras obras, e obras assim, de uma importância capital, né? Os seminários, eles, como a gente conhece hoje, né, eles não existiam, né? Eles foram uma criação, vamos dizer assim, teórica, né, do Concílio de Trento. Tá? Então, o Concílio de Trento teve vários decretos dogmáticos, né, então, em relação à questão lá dos protestantes, etc., sacramentos e tudo, mas teve também decretos disciplinares. Então, o decreto sobre residência do bispo, o bispo tem que residir lá na diocese, tem que fazer a visita apostólica lá das igrejas, na sua diocese, etc. Entre os decretos disciplinares do Concílio de Trento, talvez, né, o mais importante, né, a gente está sempre dizendo aqui, o mais importante, mas isso aqui realmente é uma coisa fundamental, né? Talvez realmente o mais importante, aquele que teve, né, sobre a igreja inteira, França e, enfim, outros lugares, aquela influência mais salutar, mais decisiva, é o decreto em relação à instituição dos seminários. Quando os padres do concílio assinaram esse decreto, eles realmente deram assim saltos, pulos de alegria, né, para usar uma expressão, porque realmente foi uma coisa que eles percebiam que era fundamental, né, eles viram, que foi o que São Vicente falou, né, como a crise do clero, o mau clero, né, ajudou muito na reforma, né, na falsa reforma protestante, e que então era preciso remediar essa situação. Bom, uma coisa tão boa, tão aparentemente simples, encontrou enormes dificuldades para ser colocado em prática. Mas só para a título assim de curiosidade, né, sobre os seminários, né, começa a própria palavra, né, seminário. Seminário significa propriamente um viveiro de plantas. Assim, né? Vem da palavra semen, né? Seminis, semente. Né? Então, o lugar onde se guarda uma semente, né, e depois começam a se crescer, né, algumas plantas com uma certa proteção para que elas, enfim, possam nascer, o vento frio não as mate, etc. O solo esteja adequado, enfim. Então, justamente isso, um seminário, né, um lugar em que aquela semente, né, de vocação, né, de boa vontade ali, vai ser preservada e cultivada num lugar propício, adequado, para que depois seja transplantado para outro lugar, né? Um padre ordenado para depois ir no seu ministério. Então, assim, de certa maneira, né, obviamente, a educação das pessoas que seriam ordenadas sempre existiu na igreja, né? Uma coisa clara. E
Obviamente, né, como a obra de Cristo, né, tinha que ser continuada na Terra, os apóstolos, primeiros papas, primeiros bispos, tiveram, né, uma atenção especial, né, para a seleção e para o treinamento do clero. São Paulo mesmo, na carta dele, numa das cartas dele, a Timóteo, fala para os bispos, né, para que o bispo não imponha a mão levianamente a nenhum homem. Só que a gente não vai achar exatamente como é que era o treinamento das pessoas ali no começo. Isso vai começar a ficar mais claro numa segunda época, que é a época de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai até a época dele, né, a gente não tem assim nenhum vestígio de uma instituição especial para a educação do clero, né? Nenhum vestígio de uma instituição especial. Algumas escolas cristãs, né, Alexandria, Edessa, forneciam assim, bispos, sacerdotes, mas essas escolas se destinavam assim, à formação de catecúmenos, instrução em geral, não eram considerados bem assim, um seminário, né? Santo Agostinho é que estabeleceu na diocese dele, perto lá numa casa própria, perto da catedral, um monasterium clericorum, né? Uma casa ali do clero, dos padres, que viviam então junto deles. E não só dos padres, né, dos que queriam se tornar padres, dos clérigos. Então ele só elevaria as ordens sagradas àqueles que estivessem dispostos, né, a se unir nessa vida comunitária. Então tinha uma vida ali em comum para treinar, para que aqueles candidatos aprendessem com os padres. Esse exemplo de Santo Agostinho foi seguido, né, em Milão, em Nola, em outros lugares. Na França, no século VI, já vemos alguma coisa assim parecida. Mas foi se desenvolvendo, então, um sistema de escolas ligadas a catedrais, né? Escolas ligadas a um bispado, e alguns dessas escolas começaram a se destacar. Alguns, com mestres mais famosos, começaram a atrair pessoas. E foi assim um germe, né, uma origem longínqua, remota, das próprias universidades, né? Mestres famosos que começam a atrair pessoas para a formação, para o sacerdócio, para entrar no clero. E esse negócio começa a crescer, pessoas começam a vir de mais longe, né? E começa então a se criar uma faculdade, né, de teologia, de filosofia, etc. E aí essas faculdades vão crescendo em importância e aquelas escolas, né, das catedrais, aquelas escolas dos mosteiros, vão perdendo a importância. E com isso duas coisas, né? Começou a se concentrar cada vez mais em uma teologia, né, elevada, disputas, e de uma educação de poucos, porque não eram tantos assim, né, que conseguiriam, padres, que conseguiriam estudar em universidade, na Universidade de Paris, né, por exemplo, na Universidade de Oxford, Bolonha, etc. E o tipo de formação, né? Então não se tinha mais um tipo de formação voltada, uma formação prática também, no sentido de ensinar o padre a administração dos sacramentos, né? Uma prática de confissão, nada disso, né? Então o foco era muito mais na questão de teologia, na ciência eclesiástica. Então faltava formação do caráter, preparação prática para o ministério sacerdotal, né? E aí é que entra o Concílio de Trento, com seu decreto sobre os seminários. E aí eu acho que a gente para aqui, justamente para pegar o gancho, porque é a partir daqui que entra, então, São Vicente. Então a gente continua na próxima conferência falando sobre o papel aqui de São Vicente e, enfim, lá na França em geral, como é que foi essa questão dos seminários. E aí vamos rezar para no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo. No Pai, do Filho e do Espírito Santo.